Vamos dar início de mais uma quarta-feira, culto de maravilha, a qual o Senhor separou maravilhas para os nossos corações, amém? Peço que todos orem junto comigo, amém? Aquele que pode. Eterno, soberano Deus, grandioso Pai, graças te damos, Senhor, por esse culto, pela presença do Senhor nesse lugar, Pai, pelas pessoas que já romperam pela essa porta, Senhor. Peço, Senhor, que venha nos dar graça, Pai, do Teu poder, da Tua manifestação, do Teu Espírito Santo, Pai. Quero fazer a menção, Pai, aos enfermos, Pai, aos doentes, aqueles que se encontram com dificuldade, Pai, de vir na sua casa, de se levantar por uma dificuldade física, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha com cura, Pai, na vida dessas pessoas, Pai. Que o Senhor venha com milagre, Pai. Continua, Senhor, usando o ministério de louvor, Senhor, sobre as nossas vidas, que possamos alcançar um nível de adoração e exaltação do Seu santo nome, Pai. Quero te pedir também, Pai, continua com todos os preleitores, Pai, dessa noite, Pai, que vai subir nesse altar, Pai, para ministrar e trazer a Tua palavra, Pai. Estamos de coração receptivo, Pai, de coração aberto, Senhor, para receber a Shekinah, o poder e a manifestação do Teu Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, coloca os Seus anjos, Pai, necessário, Pai, em cada canto desse lugar, Pai. Anjos ministradores de cura, de milagres, de maravilha, Pai, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa geração, Pai, sobre essa juventude, Pai, que possamos sentir o poder e a manifestação do Seu Espírito Santo, Pai. É isso que eu te peço nessa noite, Pai. Visita os nossos corações. Fale conosco, Senhor, assim como já tem te falado, Pai. Continua tratando, Pai, no íntimo, no mais íntimo dos nossos corações e nos leva, Pai, ao nível, Pai, de adoração e exaltação, Pai. Que todo louvor, toda adoração, toda exaltação seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. E você que orou comigo com fé e convicção, eu peço você que estenda as mãos para o céu nesse momento. E vamos dar mais um aplauso ao Senhor, o júbilo de adoração ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Shalom, povo de Deus. Shalom, povo de Deus. Só quem está vivo, diga eu. Glória a Deus pela sua vida. Eu queria pedir a sua atenção por alguns instantes. Se você puder, se coloque sobre as plantas dos seus pés, se coloque de pé. Quem estiver aí atrás, por favor, acende essa luz aí, por favor, só por alguns instantes. Tudo bom? Eu quero te dar alguns minutos para você sair do seu lugar e falar com o seu irmão que está do seu lado. Porque aproveita que por enquanto não tem espaço, hein? Daqui a pouco vai estar cheio isso daí. Em nome de Jesus. Você que está no fundão, vem aqui na frente. Você que está aqui na frente, vai lá atrás falar com o seu príncipe, princesa do Senhor. Porque quando nós fomos arrebatados, iremos juntos, dizendo santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. E iremos subir como os irmãos. Amém ou não amém? Sai do seu lugar, sai do seu lugar. Enquanto você ainda tem tempo. Qual? Não. Vou dar Lucas. Amém? Ninguém veio aqui falar com a gente, né? Ai, ai, ai. Pode apagar essa luz de trás aí, varão. Pode ficar à vontade. Quantos estão comigo, digam eu. Quantos me ouvem, digam eu. Glória a Deus pela sua vida. Levante suas duas mãos para os céus em nome de Jesus nesse momento. Todos nós nesse momento, você que está nessa live, aonde você estiver nesse momento, a menos que você esteja no trânsito, né? Levante suas duas mãos para o céu, feche seus olhos agora. Quando eu e você estamos dentro desse culto, com as duas mãos para o céu, nós estamos em redenção. Em redenção a quem? Ao Pai,
ao Filho e ao Espírito Santo. E nesse momento, com os olhos fechados, debaixo dessa poderosa presença da Trindade Celestial que aqui já podemos sentir, através da abertura do nosso irmão Doze Guimerson, queremos te dar honra, Senhor, e queremos também elogiar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo nesse momento. Sabemos que o Espírito Santo aqui é nosso amigo muito íntimo. Eu quero chamar a sua atenção com todo carinho agora. Eu quero te trazer uma pérola do Senhor, um respaldo bíblico. Pode abaixar seus braços, pode ficar à vontade. Eu quero trazer você ao entendimento quando eu e você estamos adorando ao Senhor. Amém ou não amém? A Bíblia nos dá um respaldo muito forte, muito real, onde duas pessoas ou mais estão reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali se faz presente. Eu quero te dizer algo, segura, antes de você glorificar o Senhor, antes de você se saltar de alegria, eu quero te dizer algo. Deus está aqui nessa casa. Mas deixa eu te trazer uma palavra que seja talvez de confronto. Preste bem atenção. Aonde Deus está, tem a fartura de alegria, sim ou não? Aonde Deus está, tem cura, sim ou não? Aonde Deus está, algo vai acontecer diferente. Mas escute isso. Você vai ver na Bíblia uma mulher que sofria de fluxo. Tinha muitas pessoas em volta de Jesus, mas nem todos chamaram a atenção de Jesus. E o que eu quero trazer a você, a sua responsabilidade, que através do louvor, Deus vai continuar na casa, a Trindade vai continuar na casa. Agora a minha ação e a sua ação que vai dizer se Jesus vai voltar para você e te trazer cura, libertação e alegria nesse momento. Deixa eu te trazer essa responsabilidade. Quando estamos aqui na casa do Pai, adorando Ele, o que vai diferenciar do louvor, ser uma adoração sincera ou não, é a sua entrega. Aquelas pessoas que já foram libertas, quando se fala de libertação, no nível de liberdade que elas atingiram, assim elas se manifestam. Então, no nível da proporção que você quer de Yeshua HaMashiach nesse lugar, ao encontro da sua vida, é o nível de entrega que você vai entregar a Ele nesse lugar chamado igreja. Porque eu já posso sentir a presença do Pai nesse lugar. Então, se você puder, repita comigo nessa noite. Eu irei adorar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo com toda a minha força, com toda a minha fé. Se isso é verdade, se expresse diante de Yeshua. Se isso é verdade, se expresse diante da Trindade Celestial.
ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Escute uma coisa nessa noite. A presença dele é tão real aqui nessa noite. A presença dele reina aqui nesse lugar. E todo aquele coração que entrou aqui hoje, triste, todo coração que entrou aqui ansioso, todo coração que entrou aqui com medo, todo coração que entrou aqui despedaçado, o Senhor nessa noite Ele está restaurando, porque Ele tem poder, Ele é poderoso. E quanto mais a gente anseia por Ele, mais curado a gente é. E quanto mais a gente anseia por Ele, mais Ele faz. Ele é poderoso. A sua situação hoje não se compara com o poder que Ele tem. A sua situação hoje não se compara com a grandeza que Ele é. A tua tristeza hoje não se compara com a alegria que Ele pode te dar. A tua dor hoje não se compara
a presença dele, que aonde está, algo tem que acontecer. Pessoas têm que ser transformadas. Libertação tem que ter, cura. Então comece a se expressar e toque nele nessa noite de uma forma diferente. Toque nele nessa noite de uma forma como ele vai parar tudo que ele está fazendo e vai pensar: alguém me tocou de forma diferente. Então comece a tocar nele nessa noite de uma forma diferente. Comece a se expressar de uma forma diferente. Comece a entregar a ele de verdade os seus problemas e deixar que ele tome o controle. Porque nada adianta pedir para que ele seja o centro, entregar nas mãos dele e continuar preocupado e ansioso. Então nessa noite, toque nele diferente, porque ele está aqui. Ele está aqui, a presença dele está aqui. Se você quer uma cura, peça e toque nele com fé. Mas toque de todo o coração. Toque de todo o coração. Sei que estás aqui nesse lugar. Teu perfume eu posso sentir. Vem ao meu encontro, me abraça, manifesta a tua glória em mim. Você que sabe, adore. Sei que estás aqui nesse lugar. Teu perfume eu posso sentir. Vem ao meu encontro, me abraça, manifesta a tua glória em mim. Teu toque é real, tua presença é real. Permita que eu te veja, Deus. Teu toque é real, tua presença é real. Permita que eu te veja, Deus. O meu amado, venho me ver. Eu vim adorar. O meu amado, venho me ver. Eu vim adorar Jesus. Teu toque é real, tua presença é real. Permita que eu te veja, Deus. O teu toque é real, tua presença é real. Permita que eu te veja, Deus.
pode fechar os seus olhos nessa noite e deixa fluir a sua adoração. Deixa o Espírito Santo te envolver a uma adoração sincera, a uma adoração de mais intimidade com Ele. Ele está na casa. Ele já está na casa. O nosso amado já está na casa. Jesus, oh, eu vim adorar. Nós queremos te buscar mais. Jesus, o teu toque é real, tua presença é real. Permita que eu te veja, Deus. O teu toque é real, tua presença é real. Permita que eu te veja, Deus. O meu amado. Será que você pode colocar as suas duas mãos aos céus e declarar isso nessa noite? O mais forte que você puder. O meu amado. O meu amado, veio me ver, me adorar. Jesus, eu vim adorar. Aleluia, Jesus. Só aqueles que sentiram o toque do Espírito Santo se expresse nessa noite. Aplaude e engrandeça o nome dele. Amém. Ei, som. Ei. Shalom, igreja. Quem aqui dentro veio adorar o Senhor? Eu creio que todos, né? Que essa chama possa se manter acesa em nossos corações. Mais um momento de ofertório. Quero apresentar para os amados que nesse momento de ofertório, que o que Deus fez lá atrás, Ele fez ontem, fez hoje e continuará a fazer até a volta dele, amém? Basta confiar e nele crer. Convidar os amados a abrirem vossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1. Versículos 7 e 8. Amados, eu estou rindo porque o livro de Josué vai apresentar as guerras para conquistas, amém?
E verdadeiramente foi uma guerra para eu conquistar o território de estar aqui hoje. Cheguei atrasado. A guerra real. Eu precisava que minha esposa chegasse em casa com o carro para eu vir, porque eu estava com o meu pequeno. E tive que pedir socorro via telefone. Quando a minha carona chegou, minha esposa chegou junto com o carro. Ou seja, foi uma confirmação de que era para eu estar aqui. Glória a Deus por isso. Josué 1, 7 e 8. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto está escrito, para que então, porque então o farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Culto após culto, alguém sobe aqui para ministrar uma palavra de oferta. Eu não sei se os irmãos têm se atentado, mas cada um que sobe nesse altar fala uma palavra diferente, puxa um tema diferente da Bíblia. Mas se nós fizermos a ligação, se nós estivermos ligados, enxergaremos que tudo se conecta à palavra de Deus, aos princípios estabelecidos por Deus para a minha e para a sua vida, a direção dada por Deus para a minha e para a sua vida. Verdadeiramente nós podemos entender que Deus tem um plano para a minha e para a sua vida. Deus tem um céu de bênçãos para derramar sobre nossas vidas, mas Ele requer apenas isso de nós, o mínimo, porque a própria palavra de Deus diz que a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda. Ou seja, não temos muito a oferecer a Deus, mas o que Ele nos oferta é abundante. Só que, irmãos, como Deus estava falando aqui com Josué, Ele estava dando a direção, Ele estava dando o caminho, Ele estava mostrando como deveria ser feito. Aí eu faço uma pergunta para todos que aqui estão presentes. Deus falou com Josué, amém? Está escrito, né? Mas a palavra também diz que tudo que está escrito é para nosso ensinamento. Será que nós precisamos entender e aprender com o que Deus falou com Josué? Será que nós devemos praticar o que Deus falou com Josué? Eu creio que sim. Eu acredito, confio. Pode ser que eu não consiga fazer como Josué, mas eu não tenho o direito de não tentar. E creio que nenhum de vocês também. A batalha, a direção pode ser para a gente, aos nossos olhos, muito difícil. Mas se Deus estiver na causa, já aconteceu. A única coisa que vai acontecer nesse não se desvie do caminho, nem para a esquerda, nem para a direita, é que nós possamos ter o entendimento de que precisamos passar pelo processo. Porque a caminhada, a direção que Deus dá, ela não é torta, ela é reta. Existe um
jargão que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Não. Deus escreve certo de maneira certa. Ele manda a gente não se desviar do caminho, nem para um lado, nem para o outro. Ou seja, os caminhos de Deus não são tortos. Os nossos pensamentos podem ser tortuosos. E quando e enquanto os nossos pensamentos estiverem tortuosos, nós demoraremos a chegar no lugar aonde Deus quer nos colocar. Então eu entendo que nesses 2 versículos, Deus diz a Josué: a minha parte já está feita. Faça a sua. Confia em mim, porque eu sou contigo. Eu convido os amados a só esse capítulo 1. Para essa parte da ministração do ofertório, leiam só o capítulo 1. Do 1 ao 9. São apenas 9 versículos. Eu tenho certeza que vai abrir o entendimento e o coração de quem tiver algum tipo de dificuldade. Amém, irmão? Convidar os amados a ficarem de pé, separarem o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia, o seu melhor para esta noite. Pode confiar, Deus é contigo. Se você entrou nessa porta nessa noite, é porque você já entendeu que Deus é contigo, que você já entendeu que é Ele que pode fazer, que é Ele que pode suprir a sua necessidade, que é Ele que pode facilitar a sua dificuldade. Não é o homem, é Deus. Amém? Senhor Deus, querido eterno Pai, Senhor, debaixo do entendimento da Tua palavra, Pai, nós entendemos que a Tua graça foi derramada sobre a vida de Josué, Pai. Mas se está escrito, Pai querido, chegou até nós, o entendimento se estende também até nós, Pai. Que o Senhor também derramou essa chuva de bênçãos sobre nossas vidas. Eu não sei, Pai amado, o que se passa na vida de cada um aqui dentro, mas eu creio no poder do Teu nome, Pai. Se há dificuldade, é para o homem, não para Ti, Pai. Que nós possamos confiar em Ti, Pai. Que nós possamos ser fiel a Ti, Pai. E que nós possamos ser obedientes a Ti, Pai. Para que o Seu querer aconteça em nossas vidas. Pai, desde já eu Te agradeço por tudo, Pai. Por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Porque é em Ti que está a nossa confiança. E por isso eu Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis ofertar, amados. Hoje nós teremos a honra de ser ministrado. Quem vai trazer a palavra da noite com a bênção do Senhor é a nossa irmã Carol. Que Deus possa usá-la grandemente. Que venha mais de Deus através da vida dela para nós. Deus te abençoe. Graça e paz, igreja, amém. Hoje é um grande dia. Hoje foi o dia que o Senhor nos reservou para estarmos na casa dele. A palavra do Senhor nos diz lá em Salmos que alegrai-me quando nos disseram vamos à casa do Senhor. Eu confesso que estou muito nervosa, com muito tremor e muito temor pelo Espírito Santo que eu estou aqui, pois ele me chamou e eis-me aqui, mas por mim mesma acho que eu dava uma corridinha. E quando eu perguntei a Deus se realmente era isso que ele queria que eu trouxesse para a igreja, ele me confirmou desde a abertura, através da ministração de Davidson, de Ariane, até mesmo do ofertório, tudo aquilo que foi pregoado aqui era o que eu gostaria de trazer.
Então, desde já eu já peço aos irmãos se eu não consiga passar da melhor maneira, porque a minha dificuldade é, por mais que eu entenda, talvez eu não consiga passar. Essa mensagem, Deus me deu ela há exatamente 1 ano e 10 dias. Foi no dia 23 de abril do ano passado. E eu confesso que eu não abri a Bíblia para ler e nem para fazer a ministração, mas eu sabia que um dia eu teria que ministrá-la. E dentro desse 1 ano, todo domingo, Vinícius vira para mim e fala: quarta-feira você ministra. Eu falei: não estou pronta, minha ministração não está pronta, não estudei, não estou preparada. E todo domingo, sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma. E no último domingo, ele conversando comigo no bebedouro, meu esposo chegou. E ele falou assim: quarta-feira você ministra e na próxima sua esposa ministra. E ele fala: amém. Eu falei: não vou não, amor, não estou preparada. E ele falou assim: amém. Então eu entendi que havia chegado o tempo de estar trazendo a palavra do Senhor, a qual ele me entregou. E desde domingo eu estou passando mal, gente. Meu estômago dói, eu passo mal. E hoje eu fiquei o dia inteiro olhando para a Bíblia e não consegui estudar. Porque eu queria passar algo, mas o Espírito Santo, ele ministrou algo diferente hoje em mim, dentro desse 1 ano. Ele pediu para que eu pudesse falar para a igreja sobre o retorno dele. Avisa a minha igreja para preparar a tua casa, porque eu estou retornando. E com isso, eu não tenho muito a ver, tem a ver com a minha ministração, claro. Mas eu falei assim: Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem falo? É isso mesmo que o Senhor quer que fale? Ele falou assim: desperta a igreja que ainda está dormindo. E eu falei: nossa, mas a minha ministração ainda não tem a ver. E quando eu estava sentada ali, que cada um deu a sua palavra, eu entendi que sim, tem a ver, pois fala pelo processo que Jesus passou, pelo processo da crucificação, fala sobre dores, fala sobre retorno. Então, eu convido a igreja para poder estar abrindo a palavra no Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 16. Vou estar lendo um pouquinho e vou tentar resumir aqui. E eu trouxe uma colinha, né? Porque eu não tenho intimidade com o altar, então de vez em quando eu vou ter que ler aqui para mim não esquecer, ou até mesmo para algo se tornar próximo do que eu queira trazer. Foi, João? João 16, eu vou estar lendo do 7 ao 15 e depois do 20 ao 24. Todavia, digo-vos a verdade, que vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for enviar, vô-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podes suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvindo e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vós disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Versículo 20, João, por favor. Na verdade vos digo que vós chorastes e vós lamentais, e o mundo se alegrará e vós estará triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de tê-lo dado à luz a criança, já não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo.
Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém volar tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedires a meu Pai em meu nome, eles vou-lo-har de dar. Até agora nada pedires em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Em João 16, na sua última noite, após cear, Jesus continuou dando instruções aos seus discípulos, antes de ser condenado, antes de ser crucificado, antes de ser humilhado, ele já alertava que a morte do Cordeiro estava próxima. Mas deixou bem claro, para que a sua fé nele haverá perseguições, humilhações em nossas vidas, mas a presença dele estará continuamente em todos nós. Jesus falou também para que eles não pudessem se escandalizar, já os preparando para o que viria após sua morte, pois os judeus já tinham preparado lei, aonde quem confessasse Jesus, o Messias, seriam expulsos das sinagogas. Pois se ele não morresse, o Consolador não viria. Deixa eu ver aqui. Isso. Se ele não morresse, o Consolador não viria remover nossos pecados, nem ressuscitar e derrotar a morte, se não voltasse para o Pai. Pois a presença física de Jesus só poderia estar apenas em um lugar. Aqui Jesus, ele já falava com os seus discípulos e com tudo que havia chegado a hora de Jesus se aproximando a Páscoa, se aproximando a crucificação, a morte de cruz, os discípulos eles se entristeciam, pois eles não entendiam o que estavam acontecendo, eles não entendiam a dor que eles estariam passando, mas desde já Jesus já falava, Jesus já alertava que eles passariam por certas coisas, passariam por perseguições, que na época até mesmo Paulo, que era Saulo, perseguiam, como se fosse ordenado por Deus, como se fosse vontade de Deus perseguir os cristãos. E ele ali, quando ele viu que os discípulos estavam tristes, que já estava chegando a sua hora, ele começou a falar sobre o Consolador, sobre que ele convenceria. Pois existem 3 importantes missões do Espírito Santo, e uma delas é convencer o mundo do pecado, chamando ao arrependimento. É isso que foi colocado aqui, e eu falei, Senhor, muito obrigado por estar falando comigo, por estar me respondendo, porque por mais que eu não leve da forma que eu gostaria, o Senhor já falou da abertura até a hora da palavra. Porque, às vezes, o nervosismo impede que Deus nos use da maneira como Ele gostaria. Não que seja um bloqueio por Ele, mas sim por nós mesmos. Muitas coisas ficam paradas, estagnadas, porque nós não permitimos o agir do Espírito Santo em nossas vidas. E a segunda deles é a justiça de Deus para com que aquele nele crê e assegurar o julgamento de Cristo sobre Satanás, pois o Espírito Santo julgará o pecado e convencerá. O Espírito Santo julgará o pecado da incredulidade no mundo com base na sua justiça sobre o príncipe desse mundo. E, infelizmente, muitas pessoas, não muitas pessoas, mas algumas pessoas, conhecerão Jesus como juiz e não como Salvador. Hoje eu glorifico a Deus que eu tive a oportunidade de conhecer Jesus como meu Salvador. Quantas coisas aconteceram na minha vida para que hoje eu pudesse estar em cima do altar. Quando eu vi esse trechozinho, eu falei, Senhor, eu tenho nervosismo, eu estou com medo, mas o Espírito Santo, Ele pediu para que eu me examinasse, e como eu não estaria em pecado, Ele me disse que as pessoas que sobem no altar, elas não são perfeitas, mas o altar, através do Espírito Santo, Ele aperfeiçoa essas pessoas. E eu falei, é isso que eu quero para a minha vida.
Porque eu sei que nós não somos perfeitos. Perfeitos foi apenas aquele que morreu por nós, aquele que subiu e hoje enviou o seu Consolador. E eu falando, eu falei assim, o que eu vou ministrar, o que eu vou trazer? E foi o que ele me disse, diga à minha igreja sobre o meu retorno. Aqui Jesus, ele anunciou, antes mesmo de Jesus vir, era anunciado até mesmo através de João Batista, sobre o seu nascimento, que a vinda do Messias. Todos já se preparavam, todos já aguardavam ansiosamente para a sua vinda. Logo mais, após o nascimento de Jesus, Jesus aqui mesmo ele instrui os seus discípulos, os apóstolos, os 12 dele, sobre a sua morte. Tudo que Jesus passou foi um processo. E ele sabia que para ele ir, para o Espírito Santo vir, ele teria que ir. Ele sabia das dores que ele passaria, que o Senhor Jesus passaria. E mesmo assim ele preparou aqueles que estavam ao lado, deixando uma ordenança para que vós amassem aos irmãos. Quando o Davidson hoje falou assim, saia do seu lugar e cumprimenta o irmão que está do seu lado. Eu falei, Senhor, porque a primeira coisa que foi colocada no meu coração foi, desculpa estar me movimentando, é porque eu não consigo ficar parada. Foi, nossa, a gente entra culto e sai culto e a gente permanece da mesma forma. A gente não fala com o irmão que está do nosso lado, a gente não cumprimenta, a gente entra com os problemas que a gente trouxe de casa e sai da mesma forma. As pessoas que trazem aqui a palavra do Senhor, elas são conduzidas pelo Espírito Santo. Então, cabe a nós entendermos que o Espírito Santo de Deus está sobre cada um de nós. Então, se hoje algo não está como nós gostaríamos, isso depende muito da decisão que você vai tomar. Quando lá um pouquinho mais à frente eu vou estar falando sobre dores, sobre a parte onde o Senhor me deu essa palavra, mas agora eu quero trazer sobre o Espírito Santo. Então, o que nós entendemos sobre isso? O Espírito Santo, ele veio, está conosco, e mesmo assim nós permitimos que muitas das vezes nos impeça de fazer a vontade do Pai. Jesus, ele passou pela sua crucificação e é ele quem nos convence do pecado. É ele quem nos traz o discernimento entre certo e errado. O Espírito Santo, ele está ali e fala, antes mesmo da minha conversão, eu entendo que o Espírito Santo já ministrava dentro de mim. Pois quantos lugares eu passei e o Espírito Santo me guardou, me livrou e me protegeu. Ah, mas por que você está dizendo isso? Porque mesmo com tudo isso, todas as noites quando eu chegava em casa alcoolizada, muitos não me conhecem, mas quem me conhece sabe, eu ia dormir e ali eu me entristecia. Tudo que eu passei foi momentâneo, foi algo que aconteceu. E quando eu chegava em casa, eu entrava num vazio, numa depressão. E ali eu não conseguia mais sair. E no outro dia eu falava assim, eu não quero mais isso. Mas já era o Espírito Santo falando comigo. Não é isso que eu quero para a sua vida. Não é isso que eu quero que você faça. Eu tenho um propósito na sua vida para ser cumprido. E eu não entendia, mas eu tinha um temor pelo Senhor. Desde sempre eu tinha esse temor pelo Senhor. E assim foi ao longo dos anos acontecendo muitas coisas, passando por muitas dificuldades, adversidades, muitas das vezes dando legalidade para Satanás. Satanás muitas das vezes nem precisava fazer mais nada, porque eu já era marionete na mão dele, fazia coisa que até mesmo ele duvidava. Então ele já não atentava, mas todas as vezes que eu me levantava para querer estar na presença do Senhor, ele atentava contra a minha vida. Eu tentei suicídio, poucos sabem disso, mas muitas das vezes eu desejei muito a minha morte. Eu falei, Senhor, me leva, me leva. E o Espírito Santo, ele sempre me conduzia para eu poder estar dentro de uma igreja, mesmo não sendo cristã, e lá eu entender que o propósito dele era maior. Independente da dor que eu estivesse passando naquele momento, independente da aflição que eu estivesse passando naquele momento, eu preciso entender, e é o que eu trago para a igreja hoje, é que vocês também precisam entender, é que hoje a gente pode se entristecer. Assim como está na passagem, os discípulos, eles se entristeceram quando o mundo se alegrou. Mas haverá um dia
que nós, cristãos, nós que confessamos o Senhor, que nos arrependemos dos nossos pecados, que fomos curados, que fomos libertos, que fomos salvos pelo Espírito Santo, nós viveremos uma alegria eterna. Porque Jesus, para a dor, Ele é a cura. Para o fim, Ele é a eternidade. Jesus, para nós, em nossas vidas, Ele consegue ser resumido tudo aquilo que quantas vezes eu parei para me perguntar, por que eu não aceitei Jesus antes? Por que eu não vivi essa presença do Espírito Santo hoje na minha vida? E o que eu trouxe, o que eu trago para mim hoje? Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Porque antes de cortar aí, corta em mim. Nós estamos vendo, e aqui eu estou falando sobre a passagem dele. Em breve falarei do retorno, conforme ele me orientar. E a gente está passando por um momento que é difícil se alegrarmos com o que tem acontecido. Mas nós sabemos que tudo é o cumprimento da palavra. Então, o Espírito da verdade, ele nos ajuda na prática da paciência, nos dando discernimento entre certo e errado. Pois a sua manifestação vai muito mais além do que emocionalismo. Vai muito mais além do que nós chegarmos numa igreja e chorarmos. Vai muito mais além do que nós chegarmos na igreja e nos arrepiarmos. Vai muito mais além do que nós chegarmos na igreja e simplesmente nos prostrarmos. A presença do Espírito Santo está conosco aonde quer que nós estejamos. Se nós estamos no nosso trabalho, nós precisamos estar falando e preparando aqueles para a vinda do Senhor. Se nós estamos na escola, seja você um adolescente, uma criança, nós precisamos estar falando da vinda do Senhor. E o que eu e você temos feito? O que eu e você... Eu tiro porque eu sou uma 12 da pastora, mas eu não tenho uma célula ativa. Independente de combinados, o Espírito Santo já vem falando comigo, já vem colocando em meus corações. Mas nós temos um péssimo hábito de entrar em julgamento. Nós julgamos. E hoje, eu fiquei com medo de ser julgada por erros, de ser julgadas por modo de me pronunciar, de não trazer talvez o que deveria. Mas eu sei que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Então, pode ser que nem para todos vocês venham receber, mas eu sei que alguém aqui irá receber. Pois eu estarei falando por onde Jesus passava, aonde tinha trevas, tornava luz. Aonde tinha tristeza, virava alegria. Aonde tinha enfermidade, entrava a cura. Então, assim foi o percurso de Jesus, e assim também tem que ser em nossas vidas. O nosso processo, ele precisa gerar cura. O nosso processo tem que ser uma experiência. Nós precisamos dar testemunhos daquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Jesus disse que o Espírito Santo lhe anunciaria e lhe dar-lhe-á referindo em breve período entre a crucificação e a ressurreição. Pois eles se entristeceriam, mas em breve eles se alegrariam com a ressurreição do Senhor. Amados, agora eu vou estar no versículo 20, porque foi aonde eu precisei estar trazendo aqui. Pois foi algo que falou tremendamente comigo, e apesar desse tempo, apesar de ter tido essa palavra há 1 ano, eu não parei para estudar, e hoje, mais uma vez, eu parei e falei... Eu não posso levar de mim mesmo se o Senhor quer falar do Espírito Santo. Mas, como eu falei aqui, o nosso testemunho, ele tem que servir para a glória do Senhor. Nós precisamos glorificar o nome do Senhor. Nós precisamos ter a presença do Espírito Santo para que as pessoas olhem para nós e vejam verdadeiramente. Eu lembro que tinha uma pessoa que no meu antigo trabalho, que era cristã, mas infernizava a vida de todo mundo. E eu falei para ela, para mim ser uma crente como você, eu prefiro estar onde eu estou. Mas eu não entendi que aonde eu estava era onde Satanás queria me colocar. Pois ele vem de bandeja, trazendo esfriamento espiritual para aqueles que já conhecem o Senhor Jesus. Ele vem de bandeja, trazendo um cansaço, às vezes uma dor de cabeça nos impede que a gente venha para o culto. Ele vem através de trazer
descontentamento com a palavra que está sendo entoada. Às vezes está dando 9 horas e a pessoa está querendo ir embora. Ele traz falta de atenção. Você está no culto, está sendo disperso. Qualquer coisa te tira a atenção. O nosso líder, nossa pastora faz um chamado e nunca pode estar pronto para poder atender. Se o Espírito Santo é tão bom para a nossa vida, por que ficar só para nós? Por que a gente não leva esse Espírito Santo em forma de amor para aquelas pessoas que estão precisando? Então, a gente guarda para a gente porque a gente tem certeza da nossa salvação. Estamos salvos. E quando Jesus falou para os seus discípulos, jamais, dando uma ordenança até mesmo dos 10 mandamentos, amais vós uns aos outros. E nós dentro da igreja, muitas das vezes, nem cumprimentamos o nosso irmão que está do nosso lado. Muitas das vezes, nós mesmos permitimos que dentro do nosso lar seja um lar de contendas, de destruição, porque não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui para nos dar discernimento do que é certo e do que é errado. E termos sabedoria nas decisões que nós tomamos. Pois lá em João 15:7 diz: tudo aquilo que pedires em meu nome está em mim. Deixa eu voltar aqui só um minutinho. 15:7. Se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedires tudo o que quiseres e vos será feito. A palavra está nos dizendo, tudo que nós pedimos o Senhor será feito. Mas se estivermos na palavra dele, se nos examinarmos. Por que eu digo examinar? Porque não adianta eu vir aqui falar de amor, falar de perdão, falar de arrependimento, falar de cura, de salvação. E quando eu descer desse altar, eu não viver aquilo que eu preguei. Eu trazendo para esse lado de não pregar aquilo que, não viver aquilo que a gente prega, foi o que me trouxe até aqui. Pois uma vez eu li uma postagem, se eu não me engano foi até de Vinícius, onde disse: não é sobre o que você entende de Bíblia, e sim sobre o que você vive dela. A gente lê, a gente vem para a igreja, a gente recebe de Deus, mas quando a gente sai da porta para fora, a gente faz tudo o contrário. O nosso caráter não é forjado, a nossa vida não anda correta, a gente continua devendo às pessoas, continua fazendo gato, a gente continua vivendo coisas ilícitas, mas aí quando chega na igreja a gente quer pregar santidade, a gente quer trazer um Espírito Santo que não habita em nós. As pessoas olham para a gente e em vez de ver o Espírito Santo, vê um espírito contrário. Pessoas ministrando, pessoas com liderança, pessoas que não foram tratadas. Eu não digo a igreja seja, porque nós trabalhamos com formação de caráter. Nós trabalhamos com a personalidade da pessoa. E se algo estiver errado, nossos líderes corrigem. Então, trazendo aqui para o João 16:20, vai dizer: a vossa tristeza se converterá em alegria, que é o tema da minha ministração. Ao dizer que a tristeza dos discípulos se converterá em alegria, Jesus refere-se à experiência do povo de Deus no Antigo Testamento e à marca do cumprimento das profecias das Escrituras. Sendo assim, o mundo se alegrou quando os discípulos choraram, mas em 3 dias os discípulos tornariam-se a ver Jesus e se alegrariam. Então, mesmo que a vida seja difícil para nós nos alegrarmos abundantemente, só Deus pode trazer a alegria vindo de uma tristeza. A dor do parto, quando Jesus faz uma analogia de uma mulher dando à luz, ele se compara a uma experiência humana. Embora essas dores procedem, o parto sejam intensas, todas as angústias são esquecidas assim que o nascimento da criança. Deus não permite que as lutas venham para nos derrubar, e sim para nos fortalecer. Amados, essa passagem do 20 e 21 foi aonde Deus me deu a palavra. Eu não sei se todos sabem, mas assim que eu e meu esposo nós nos casamos, debaixo de propósito, nós fizemos corte, nós noivamos. E 1 mês e meio após nós engravidamos, mesmo eu utilizando o DIU, eu já utilizava há 8 anos.
e descobri a gravidez. E nesse processo eu comecei a passar muito mal, ter sangramento, ter hemorragia, e estava mais ou menos em torno de 3 meses e meio. Eu fiquei internada, fiquei em torno de uns 10 dias, se eu não me engano, não me recordo exatamente os dias que eu estava. E o DIU não saía do lugar, ele continuava no meu útero e o bebê continuava no meu útero, acabou causando um aborto. O DIU não saiu, tive que entrar em cirurgia para ser retirado. Passando esse processo, algum tempo depois, porque nós não tínhamos decidido que nós iríamos engravidar, nós conversamos e decidimos, não, então, já que aconteceu isso, vamos engravidar. Fui fazer os exames e descobri que o DIU, ele causou uma inflamação no meu endométrio. E de imediato, os médicos disseram que eu não teria possibilidade de engravidar. E quando a gente recebeu esse diagnóstico, foi num sábado que eu peguei o exame. E numa terça-feira tinha um jantar de casais, nós estávamos na direção. E eu falei, Senhor, como eu estarei lá? Eu casei para fazer o meu esposo feliz. Amém? Assim como seu cônjuge casou para te fazer feliz. E eu já tinha meu casal de filhos, mas o sonho dele era ser pai. E eu falei, e agora que eu não posso dar filhos a ele? E agora que eu não vou poder gerar? O que eu vou fazer? Eu fui diagnosticada por um médico, mas poucos sabiam. Eu senti muitas dores, chegou um determinado momento que a Rose me viu prostrada no chão, sentindo muita dor, que eu não conseguia me mover. E ela era minha líder e ela falou, não, nós vamos para o monte, nós vamos abrir propósito e a sua cura vai chegar. E no pé do monte, estávamos subindo o pé do monte, Cláudio virou para mim e falou assim, você crê? Na hora eu falei, e agora? Aí ele falou assim, se você não crê, você nem sobe. Porque se você for para lá com um propósito no seu coração e duvidando do que Deus vai fazer na tua vida, você não receberá. E eu falei, amém. Então lá nós decidimos subir 7 semanas. Mas antes disso, teve um determinado momento que eu estava nessa tristeza e estava tendo célula, rede de mulheres, e Rose me chamou para fazer a abertura dela. Eu falei que eu não faria porque eu estava muito triste com a situação. Aí ela passou, ela falou assim, amém, só vou estar orando por você. Na próxima semana ela virou para mim e falou assim, você correu de mim, mas Deus te pegou na curva. É você quem ministra, e quem me conhece sabe o quanto eu corro de altar, o quanto eu corro de estar ministrando, por vergonha, por medo. Mas eu entendi que o medo é como se fosse uma amnésia de tudo aquilo que Deus já fez na minha vida. Então, quando eu peguei esse entendimento para mim e falei, eu não posso dizer não, porque Deus, antes de receber esse diagnóstico, estávamos subindo um monte e nós decidimos que nós voltaríamos grávidos lá do encontro de casais em Campos. Nós fomos passar uma semana, desceu e eu não estava grávida. O que eu fiz? Fui para o meu quarto, após jejuar, após orar, após subir monte, após pagar preço, após fazer prova com Deus, e comecei a reivindicar o meu direito de filha. Eu falei, Pai, se eu estou em pecado, que o Senhor me mostre. Pai, eu estou cumprindo as tuas vontades. Eu estou em conformidade com tudo aquilo que o Senhor tem me direcionado. Eu estou clamando e eu preciso de uma resposta, e o Senhor está em silêncio, e eu preciso entender que o Senhor também trabalha em silêncio. E ali eu comecei a falar com Deus e Deus falou comigo, ainda há esperança para a árvore cortada, que ao cheiro das águas brotará o seu renovo. E esse foi o tema da minha célula, da macrocélula. Quando chegou no meio do caminho, eu falei assim, eu não vou ministrar a Rose. Ela falou assim, vai, porque não foi eu quem te chamou, foi Deus quem te chamou. E como ele já havia me dado esse tema, eu falei, amém. Eu ministrei minha macrocélula no dia 23 de setembro. Quando foi no dia 26, eu descobri que eu já estava grávida. Eu fui obediente ao Senhor. Eu reivindiquei o meu direito de filha como herdeira de Cristo, Pai.
E ali começou a surgir um medo, porque eu já havia passado por um aborto, eu já havia passado por uma perda. E a palavra não nos diz, mas eu imagino Deus, né, parafraseando, sabendo que ele teria que entregar o filho dele para que passasse pela morte de cruz, para que passasse por todas aquelas dores. E eu já me imaginei com um bebê que eu havia perdido, pois ele saiu na minha mão. E naquele momento eu vi meu esposo em prantos pelo filho que nós perdemos, mesmo sem ter planejado. E eu resolvi cumprir aquilo que Deus havia determinado. Deus gerou. E a cada passo era uma situação diferente. A cada momento, uma situação diferente. Quando foi se aproximando a hora, o dia, assim como foi se aproximando o dia da ministração, que eu fiquei nervosa, com medo, tremendo. No dia 23 de abril, antes disso, Deus já havia me dado essa palavra, porque eu estava muito triste. Eu passava pelo quarto do meu filho e eu sentia que eu ia para o parto, eu ia morrer e não ia voltar. E eu falava, Senhor, eu preparei tudo com tanto amor, com tanto carinho, e eu não vou poder cuidar, eu não vou poder zelar, cumprir o princípio de mordomia estabelecido pelo Senhor. Mas o que eu preciso trazer nessa noite? Deus, Ele não dá o propósito se não puder ser cumprido. E ali eu falando com o Senhor, o meu compadre me mandou uma mensagem falando sobre algo de ministério, e ele falou assim, tá tudo bem? E eu falei, não tá. Então ele falou assim, mas o bispo sabe, a pastora sabe? Eu falei, não sabem. E ele, o que está acontecendo? Eu falei, eu estou chorando. E chorava, e entristecia, minha casa estava de pernas para o ar, e eu não conseguia fazer nada, porque qualquer coisa que eu fazia, eu ficava com medo de perder o meu filho. E o bispo, a pastora, aí ele foi, mandou uma mensagem para eles estiveram lá em casa. E quando o bispo abriu a palavra, ele abriu justamente em João 16, 20 ao 21. Testificando a palavra que Deus já havia me dado no dia 23. E nesse momento, eu pude entender que a dor que eu estava passando não se compara com a bênção que viria. O meu milagre estava a caminho. E por mais que Deus permitisse que eu descesse à sepultura, eu estaria na glória com Ele. Foi lá que eu busquei estar, é lá que eu venho buscando estar. Pois eu não tenho que estar me preparando, eu tenho que estar preparada para a vinda de Cristo. Porque durante a palavra eles anunciam o nascimento, ele anuncia a sua morte e ele também tem anunciado a sua vinda, através de tudo que tem acontecido. E com tudo que tem acontecido hoje no mundo, dá pra gente se alegrar com as crianças, que tem acontecido com as nossas crianças, o que tem acontecido com a nossa nação. Não dá para nós nos alegrarmos. Mas assim como foi dito aqui, se nós perseverarmos e continuarmos na presença do Senhor, a nossa alegria será eterna. Nós estaremos sentados no lado direito de Deus no seu trono. E a palavra, para poder resumir, em João 16:31 diz, tem bom ânimo. Jesus resumiu tudo o que ele havia dito naquela noite, reafirmou as recomendações e promessas descritas em João, encorajando, apesar dos conflitos inevitáveis que enfrentariam, mas não estariam sozinhos, pois se lembrarmos que a vitória final já foi ganha, podemos declarar a paz em Cristo. E então, amados, todo esse processo que eu tive na minha gestação, todo esse processo que eu passei pelo parto, essa palavra falou tremendamente comigo, e eu pude utilizar ela por uma comadre minha também, que me mandou mensagem, próximo parto dela, chorando, desesperada, que ela estava com medo até do iodo que botava na perna. E ali eu fiz uma oração por ela, li essa passagem, e ela falou que ela nem tinha ouvido essa passagem na Bíblia. Então, a parte da morte,
onde se descreve e antecipa os discípulos, teria um novo tempo, uma nova história. E se compara lá as dores do parto na gravidez, nos ensina que a dor do processo é infinitamente menor do que o prazer da promessa. Jesus está dizendo, haverá um novo tempo. Haverá onde tudo se fez novo com a vinda de Cristo. O que eu venho trazer resumidamente para concluir a minha analogia sobre essa ministração? Jesus, ele não deixa os seus desavisados. Se o seu milagre ainda não foi gerado, isso depende de uma atitude sua. Quantos sonhos foram abortados? Quantos talentos estão escondidos? Quantos talentos estão enterrados? Pessoas que não tiveram a oportunidade de estar na presença do Senhor, de pessoas que não tiveram a oportunidade de estar aceitando o Senhor Jesus, reconhecendo e fazendo o teu querer. Então, se você tem alguma coisa nessa noite, aonde está precisando que mude o quadro, que mude essa situação, eu convido a você a fazer um clamor ao Senhor. Eu convido a você a fazer um propósito, um pacto, mas verdadeiramente está cumprindo aquilo que a palavra nos diz. Porque não basta apenas nós falarmos e não vivermos o que Deus tem preparado para nós. Será que nós estamos preparados para a vinda de Cristo? Será que nós estamos firmes ou estamos apenas vindo toda quarta-feira sentarmos aqui? Toda quinta-feira a gente senta numa célula, todo domingo a gente senta no culto e não temos feito a diferença do Espírito Santo na vida de outras pessoas. E então, irmão, isso foi o que o Senhor me deu, foi o que eu trouxe. Pela minha parte, como eu falei, o nervosismo me atrapalha muito. Mas pela parte do Espírito Santo, eu acho que lá no início eu já trouxe o que ele queria falar. Ele já queria alertar a tua igreja sobre a tua vinda. E veio convidar aos irmãos que estão dormindo para que venham despertar. Pois virá um novo tempo, um tempo de avivamento. Um tempo onde os cristãos não poderão se permanecer da forma que estão. Onde nós devemos nos ajoelharmos e clamarmos. Pois nós sabemos que a igreja há um esfriamento. Isso porque Satanás ele tem tentado, veio, levou muitas pessoas, trouxe coisas e infelizmente nos estagnou. Às vezes é uma tristeza que nos paralisa. Às vezes é um projeto que não foi realizado. Às vezes é um milagre que você esteja esperando. Mas tudo isso, independente do que nós passarmos por aqui, a palavra diz, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, pois eu venci o mundo. E até que o Senhor me deu. Queria estar chamando o Bispo Marcos. Abençoando a Carol. Queridos, ela tocou num ponto muito chave, que foi a respeito da reivindicação e direito de filho. Eu não sei se você guardou essa palavra, esse trechinho. Eu guardei, porque é uma coisa que quem ainda não aprendeu isso precisa aprender, que é reivindicar o direito de filho. E isso é algo que agrada muito a Deus, quando você reivindica, quando você se posiciona e diz, Senhor, eu sou filho, eu sou filha, e ali você reivindica aquilo que é seu por direito. Deus se agrada disso, e geralmente Deus faz o milagre acontecer, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer a Deus. Sou Muniz, obrigado pelo Senhor estar aqui. Ao casal ali que está nos visitando, Deus abençoe, volte sempre. E todos os demais, que Deus venha continuar falando de forma poderosa em cada coração. Um abraço lá para Nívia, Pedro, Ketri, Rayane, lá na Paraíba, que tem nos acompanhado através da célula, através dos cultos. E desejo que Deus te abençoe e te guarde. Aqueles que têm sido convidados para ministrar,
que você possa receber esse convite e que, assim como Carol contou o testemunho que Deus fez na vida dela, que você também possa ter essa liberdade e essa coragem de testemunhar a obra que Deus fez. 1 ano vai fazer o cordeirinho dela, o príncipe dela, o Miguel, aquele que os médicos disseram, com seus estudos, nós respeitamos a voz do médico. Respeitar a voz do médico é uma coisa, mas partir para a guerra no mundo espiritual pela fé é outra, porque Deus confunde medicina, confunde tudo. Ela poderia muito bem, quando o médico disse, olha, por causa desse DIU aí, você está com um problema agora e você não consegue mais gerar um filho. Ela poderia baixar a cabeça e ir para casa chorando. Ela poderia ficar se lastimando para o resto da vida. Mas ela fez aquilo que nós temos ensinado aqui. Usou a fé, reivindicou seu direito de filha e Deus foi lá e mudou o destino. Amém? Vamos agradecer a Deus. Espírito Santo, obrigado por esse culto, obrigado por essa palavra, por esse testemunho, pelas tuas obras. Que cada um de nós possamos estar edificados pelo poder da tua palavra, no presencial, na live. Que o Espírito Santo do Senhor venha sobre todos nós. Que o Senhor possa, meu Deus, nos dar a sabedoria e o discernimento. Nós colocamos tudo na concha das tuas mãos e agradecemos ao Senhor por tudo, por esse dia, por essa noite, pelo findar dessa noite, pelo início de um novo dia. Pai, que o Senhor possa nos preparar para a tua vinda. Que o Senhor possa, Senhor amado, colocar em nós a cada dia o amor, a sede por um avivamento, a cada dia o desejo de santidade, de santificar, porque sabemos que o Senhor está para vir a qualquer momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, amanhã tem células, 8 horas da noite. Você que de repente ainda não conhece a célula, vá numa célula, procure um líder, uma líder, e vá numa célula, esteja em uma célula, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, posso todas as coisas, agindo Deus. Deus abençoe, aplauda o nome do Senhor, boa noite, shalom, obrigado Davidson.